Olá, eu sou Heleno Lopes. Eu estou no nosso canal YouTube FF Filosofia Fácil. Qual é o nosso objetivo, a nossa proposta? É exatamente trabalhar a filosofia de maneira compreensível para todos os níveis, porque algumas dificuldades geralmente se apresentam diante do estudante de filosofia. No decorrer da nossa trajetória, nós descobrimos alguns passos, algumas situações que atrapalham o estudo de filosofia. Por exemplo, a própria palavra, as palavras técnicas de filosofia, muitas vezes não são trabalhadas com o professor. Ele cita aquela palavra e não explica o significado, e então o aluno fica engasgado. Outra situação é a forma como a filosofia é apresentada. Nós temos duas situações nas quais podemos estudar filosofia, duas metodologias. Uma delas é pela linha do tempo, indo da Idade da Pedra até os nossos dias. Ou seja, a filosofia está sempre dentro de um contexto histórico. Isso torna mais fácil, porque os movimentos filosóficos acontecem dentro de uma situação histórica, entendeu? E a outra metodologia é estudar por temas. Não me parece muito adequado. Se o professor, naquele tema, faz ponte, passagem para a história da filosofia, menos mal. Como é estudar filosofia por temas? Por exemplo, a estética, a moral, o trabalho, o amor, a felicidade e etc. De forma que fica descontinuado, descontextualizado da história da filosofia propriamente dita. Então, estas são algumas dificuldades que nós pretendemos, com o FF Filosofia Fácil, facilitarmos a compreensão do que é filosofia e como estudar filosofia. A outra questão é filosofia. O que é filosofia? É uma palavra que vem de dois vocábulos gregos, philos e sofia. Philos, alguns manuais traduzem por amor, mas é mais o significado de amizade, porque amor em grego vai para eros, daí erótico e etc. Então, philos é amizade e sofia, sabedoria, conhecimento. Então, nós podemos definir filosofia como sendo aquele amor à sabedoria, ao conhecimento, à ilustração e etc. Para quê? Para que se estuda filosofia? É outra questão, muitas vezes não abordada pelos professores com os alunos em sala de aula, a questão da utilidade da filosofia. Claro que não vamos poder, nesta primeira aula, abordarmos todas as situações nas quais empregamos a filosofia. Mas, de maneira imediata, há uma definição muito comum que é: o que é filosofia é a arte de viver bem. Sempre que nós estudarmos filosofia, nós devemos nos interrogar: eu estou estudando isto para quê? Por que eu estou estudando este assunto?
Se nós questionarmos, então, aos poucos, com a ajuda do professor ou não, nós podemos descobrir quais as finalidades daquilo que estamos estudando ou para que estamos estudando também. Filosofia como arte do bem viver. Partamos para a nossa existência prática. O que é um projeto de vida? Às vezes a gente já criança, ainda criança, diz, no futuro eu quero ser essa ou aquela profissão, esta ou aquela profissão. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero... Enfim, geralmente se citam as profissões liberais. Ora, na prática, quando eu coloco na minha vida um eixo, uma meta, eu estou trabalhando filosofia, eu estou racionalizando, eu estou usando a reflexão para descobrir que eu quero ser isso ou quero ser aquilo. Aí é neste sentido que dizemos que filosofia é a arte de viver bem. Ninguém quer viver infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Graças a Deus, a maioria das vezes, as pessoas não querem o mal também das outras pessoas. Então, à medida que nós refletimos, nós estamos, de maneira prática, usando a filosofia. Quando a gente parte desse pressuposto de que filosofia é a arte de viver bem. Temos outra questão aqui. A filosofia, ela é diferente do pensamento mítico, que é assunto de outra aula, de outra palestra, já que definimos filosofia como amor, como a busca do conhecimento. A filosofia é essencialmente crítica diante do mundo, diante da sociedade, diante das realidades nas quais nos deparamos no nosso dia a dia. Há quem diga que a filosofia é subversiva, porque ela está sempre questionando, ela está sempre perguntando. Nós voltamos àquela fase dos porquês. Quando a criança atinge o uso de razão, ela pergunta: por quê? O que é que tem lá no céu? Por que eu estou aqui? Como eu nasci? Por que eu nasci? Há alguns pedagogos que dizem que o aluno perde isso, ou melhor, a criança perde este senso crítico de tanto ser molestado por pais, por irmãos, por professores, etc. Que menino mais chato! Esse menino fica perguntando o tempo todo, então traumatiza na criança o senso filosófico de indagação, de questionamento. Então nós questionamos o tempo todo sobre a vida, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a caristia, sobre a política e etc. Então, é comum se dizer que ela tem uma atitude subversiva porque ela está sempre questionando. O cidadão, direta ou indiretamente, conhecendo ou não conhecendo filosofia, ele nunca está na zona de conforto. Ele está sempre se perguntando, ele está sempre se interrogando. Sócrates diz que filosofar é dar parto às ideias. Ele era filho de uma parteira. Então ele faz a analogia de que nós, as pessoas, precisamos estar grávidos do conhecimento para o conhecimento. Ou seja, ele não vem de fora para dentro. A necessidade de aprender, de subsistir neste mundo. Por que subsistir? Então, é uma necessidade que brota de dentro para fora. Se eu não quiser interrogar, se eu não quiser aprender, nada vai acontecer. É uma necessidade do homem procurar respostas para o seu tempo. Uma das melhores definições de intelectuais que eu já vi
é a seguinte: o que é um intelectual? É aquela pessoa ou aquele cidadão ou cidadã que procura resposta para os problemas do seu tempo e da sua época. Ele não se conforma com o que ele tem, onde ele está sempre procurando responder às questões próprias e da humanidade. E assim é que a filosofia é uma caminhada crítica para a nossa vida, para as nossas utilidades, para a construção do nosso conhecimento. Na próxima palestra, nós iremos abordar quais as situações em que a filosofia olha, quais os grandes temas cotidianos, diários, em que a filosofia ela se propõe interrogar e naturalmente procura obter resposta. Nosso muito obrigado, curtam o nosso canal FF Filosofia no YouTube, FF Filosofia Fácil no YouTube. Eu sou Helena Lopes e até a próxima.